Bom dia, bom dia! Eu falei que eu estaria com vocês nos próximos dias para nós aprendermos juntos sobre a palavra de Deus, fazermos uma devocional, começarmos o nosso dia de uma forma totalmente abençoada. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 24. Que seja um tempo em que Deus gere em você coragem, ousadia. Palavras que nós ouvimos muito pouco. Durante muito tempo nós ouvimos um chavão, né? Força, foco e fé. Ouvimos muito sobre isso. Era camiseta estampada, era carros adesivados. Essa frase estava muito em alta. Precisamos ter foco, força e fé. Foco, força e fé. Não se falava noutra coisa. E é verdade, nós precisamos ter foco, nós precisamos ser encorajados, termos força e termos fé. É fundamental nós termos tudo isso, mas se nós só pensarmos e não tivermos o nosso coração, a nossa vida encorajada por Deus, é de dentro para fora, entusiasmado em Deus dentro, de dentro para fora, nós não conseguimos. O nosso braço é muito curto, nós somos muito limitados. E a verdade é que a palavra de Deus nos traz uma instrução. Abra aí, Provérbios capítulo 24, versículo 10. Provérbios, eu tô aqui, ó, com a minha Bíblia como o combinado. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Diz assim, ó: se te mostrares frouxo, algumas versões diz fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha só, frouxo é uma palavra que está em desuso, mas a Bíblia está nos ensinando que nós vamos passar por dias ruins, por dias maus, por dias de angústia, por dias trabalhosos, por dias de crise. Há quem diga que no meio da crise é que uma pessoa se manifesta. Quando você passar por uma crise é que você vai conhecer. As crises, elas existem para nos proporcionar mudanças. Por que é uma crise? Porque tudo vinha na nossa zona de conforto, no nosso controle, quando de repente alguma coisa instabilizou e aí peraí, e agora o que eu faço? As crises podem destruir casamentos, mas há crises que aproximam o casal. Há crises que podem conduzir uma pessoa a quadros depressivos, a um adoecimento, e há crises em que as pessoas se levantam, encontram vigor, enfrentam, se mostram fortes e aí então elas são restabelecidas na sua força, no seu vigor. A Bíblia não diz que nós não passaríamos por crise. A Bíblia diz que nós temos um Deus que nos ensina a superar as crises. Nós conhecemos a história do povo quando ele passou pelo deserto. Ali era um momento de crise, várias crises. O povo passou, eles foram tirados da sua terra, estava ruim. Eles eram escravos, você conhece a história? Eles eram escravos, eles foram tirados da escravidão, eles entraram num período caminhando pelo deserto. Com certeza houveram crises emocionais. Sim, as crises emocionais sempre existiram. Houveram crises de murmuração, as pessoas reclamavam do sol muito quente, aí Deus ia lá e providenciava o refrigério. De noite eles reclamavam do frio, aí Deus ia lá e providenciava. O povo estava em crise, estavam no meio do deserto. A Bíblia fala que em meio à crise, Deus sempre sustentou. A Bíblia nos conta, quer você acredite ou não, eu creio nessa verdade, está escrito aqui, que a roupa crescia conforme o indivíduo ia crescendo. Os pés das crianças cresciam e os calçados cresciam. Havia provisão na crise, havia sustento na crise. Havia um Deus que não tirou os olhos deles no meio de uma crise. As crises sempre existiram, as crises infelizmente sempre existirão, mas a boa notícia é que nós não estamos sós e que Deus nos deu a habilidade, sim, você tem em você a habilidade, não vou dizer o dom, mas a habilidade de transformar uma crise em algo bom, em reverter a crise. Como que eu consigo isso? Se você estiver em Deus. As crises não são fáceis, nós não passamos pelas crises,
dando glória a Deus, porque de fato as crises são trabalhosas, mas nós passamos pelas crises mais fácil e mais rápido quando nós entendemos quem nós somos, o Deus que está conosco em meio à crise, o Deus que cuida de nós em meio a essa situação. Mas aqui Provérbios, o autor está nos falando que se nós nos mostrarmos frouxos, fracos, débeis, fragilizados no dia da angústia, a nossa força ela vai se reduzir. Nós nos deparamos com tantas situações e nós enxergamos as diferenças ao longo dos tempos, né? A cada década as coisas mudam de comportamento, as pessoas mudam de comportamento muito rápido, mas hoje, como nunca antes, nós temos nos deparado com uma geração frágil. Eu uso o termo mimimi, uma geração de mimimi. Uma geração em que tudo é muito pesado, em que tudo é muito trabalhoso, em que tudo, ó céus, ó vida. Tinha um desenho que falava sobre isso. Ó céus, ó vida, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Qualquer coisinha, eu não tenho estrutura para enfrentar. Não se tem tolerância à frustração, e a frustração muitas vezes ela é saudável, nos faz crescer. Não se tem estrutura emocional e isso gera um adoecimento em meio às crises. Ele está dizendo, se você se mostrar muito frágil, frouxo, se você se mostrar sem condições no dia da angústia, a tua força ela vai reduzir, a tua força vai ser pequena. E no dia da angústia, nós precisamos estar fortalecidos. No dia da angústia, a Bíblia, no mesmo livro de Provérbios, ela diz que quando nós cultivamos, nos ensina, cultiva um amigo, e no dia mau, no dia da angústia, você tem um irmão. Ele está dizendo que no dia bom é fácil nós adorarmos a Deus, no dia bom é fácil nós falarmos de Jesus, no dia da empolgação, no dia em que as coisas saem como nós queremos, né? É fácil nós encontrarmos amigos para celebrar, e a Bíblia está nos ensinando, cultiva um amigo. Você tem um amigo de verdade? Você tem um amigo leal? Invista nesse amigo. Construa um relacionamento de amizade saudável, porque no dia mau você não tem um amigo, você tem um irmão, uma pessoa aí do seu lado para dar estrutura, para fortalecer. No dia da angústia nós precisamos estar fortalecidos em Deus, para que a nossa força não seja pequena. Nós precisamos estar fortalecidos nos nossos relacionamentos. Precisamos um amigo do nosso lado para dizer, vamos lá, eu tô contigo. Não, Lise, mas eu no dia mau eu não abro os meus problemas para ninguém. Eu acho que é fraqueza eu demonstrar as minhas fragilidades, as minhas necessidades. Eu tenho como fraqueza pedir ajuda. Eu vou dizer uma coisa para você, não é feio nós mostrarmos a nossa vulnerabilidade. As nossas dificuldades não é feio. O que é feio é nós abrirmos o nosso coração para quem não tem estrutura, para quem não consegue nos ajudar. Chega a ser um desrespeito nós abrirmos o coração, passarmos as nossas demandas para quem não tem estrutura para nos dar esse suporte. Agora não é feio nós admitirmos, eu preciso de ajuda. Eu preciso. Não é ser frouxo eu pedir ajuda. Ser frouxo é eu passar pela dificuldade, enfraquecendo, perdendo a força, perdendo vigor, muitas vezes perdendo o ânimo, o sentido, a alegria, e ainda assim achar que eu consigo sozinho. Nós não temos condições. Se você se mostrar frouxo no dia mau, no dia da angústia, a tua força vai reduzir, e a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina a contarmos, a levarmos as cargas uns dos outros. Há momentos que eu tenho que dizer, me ajuda, tô sem força, encosta aí, chega junto, vamos andar junto, vamos aprender. Eu preciso de força, eu preciso de vigor. Em nome de Jesus, que esta seja uma manhã, que Deus abençoe a sua vida, chegue na sua vida, trazendo vigor, alegria, ânimo, em nome de Jesus, que você seja encorajado a caminhar mais um pouco, a olhar para frente, a sonhar, a continuar correndo a carreira que Deus propôs. Você é forte em Deus você consegue, ainda dá tempo.
corre para Deus, jogue-se para Deus e a tua força começa a crescer. Nele, em Deus, não há impossíveis. Bora lá viver, bora lá se jogar para Deus. Você tem tudo para ser forte, para ter bom ânimo, para ser cheio do vigor e da energia que vem de Deus. Até mais.